Oi, gente! Estou de volta aqui nesse canal, né? Um pouco diferente. Vocês viram que eu cortei o cabelo? Estou bem diferente dos outros vídeos que, né, eu gravei aqui pro canal. E eu voltei. Aconteceu muitas coisas, mas agora eu consegui me estabilizar. E prometo que agora vai sempre ter vídeo por aqui. Hoje, o que eu vou falar? Sobre o meu devocional, como eu faço meu devocional. Não estou opinando para como você fazer, né? Mas eu acho interessante porque tem pessoas que às vezes começam e não sabem por onde começar. Eu digo começam na fé, começam na igreja e não sabem por onde começar. Então, hoje eu vou mostrar aqui como eu faço o meu devocional. Você fica à vontade para continuar fazendo como você faz, mas aqui eu vou dar algumas dicas e enfim. Vamos lá. Primeiramente, gente, o que não pode faltar em um devocional? A Bíblia, gente. A Bíblia é por aqui que a gente vai se basear a nossa vida inteira. Então, o meu devocional não pode faltar a Bíblia. Eu não troco a Bíblia por um livro de devocional. Pra mim, ela é um complemento. Ela não é o meu devocional em si. Porque sem a Bíblia, o devocional ele não tá completo. Eu tenho também uma agenda, onde eu anoto e faço algumas perguntas pra mim mesmo. E anoto o que às vezes Deus fala comigo através da Bíblia, através da palavra. E temos os complementos, que são os livros de devocionais. Normalmente eu não faço, eu faço só com a agenda e com a Bíblia. Mas tem vezes que às vezes eu sinto que eu tô precisando de algo a mais. Então eu vou lá e incluo, como este mês eu incluí o da Yasmin Castilho. Estou lendo ele até que ele seja tudo em mim. Então tem meses que eu acabo colocando como complemento. E aí, este mês eu coloquei o da Yasmin. Já fiz o devocional das Mulheres Enraizadas, que é da pastora Viviane. Já fiz, enfim, outros também, né? Então é basicamente isso, gente. É uma agenda, a Bíblia e se você gosta do devocional. O que acontece? Eu acho que para as pessoas que estão começando agora na fé, eu acho que é muito interessante ter um livro de devocional. Eu já tô na minha caminhada aí há uns longos anos, né? Então, eu, em tese, não precisaria. Mas, como eu disse, às vezes tem meses que eu sinto que eu preciso de algo a mais. Então, eu vou lá e incluo. Mas, cada um faz do seu jeito. Mas eu acho que é muito interessante pra quem tá iniciando. Porque, às vezes, acha que a Bíblia é um pouco maçante. Às vezes, ela é um pouco difícil de entender, realmente. Então, elas vão lá e optam por isso. Que acaba tendo um versículo. E aí, depois, explica um pouco. Então, pra essas pessoas, eu acho que é muito interessante. Como que eu faço meu devocional, né? Eu tenho uma agenda. Onde eu, toda vida, gente, todo dia que eu começo meu devocional é anotando. E eu faço as seguintes perguntas pra mim. Primeiro eu coloco, pelo que eu sou grata hoje? Tá aqui, gente, pelo que eu sou grata hoje. E aí eu vou lá e escrevo. O que essa pergunta faz com a gente? Faz exercer a nossa gratidão. Porque às vezes a gente é muito ingrata, gente. Às vezes a gente reclama de muitas coisas. A gente reclama de coisas que nós temos e outras pessoas não têm. Então, eu queria colocar isso no meu devocional para eu exercer a minha gratidão. Porque quando a gente reclama, quando a gente murmura, a gente começa a ser o quê? Ingrata. E eu não quero ser essa pessoa ingrata. Então, isso exerce a minha gratidão. Porque às vezes a gente coloca coisa boba, gente. Que às vezes a gente acha que é coisa boba, mas é muita coisa. Eu agradeço pela minha saúde. Às vezes eu agradeço pelo sol que tá fazendo lá fora. Eu agradeço pela brisa que entra dentro de casa. Sabe, são pequenos detalhes que depois que você coloca no papel e vê, nossa, eu sou grata por isso. Nossa, você vê que Deus tá cuidando de você em todos os detalhes da sua vida. E também exerce a sua gratidão. Então eu sempre coloco essa pergunta. Então todo dia eu tenho algo pra agradecer, gente. A gente tem muita coisa pra agradecer, então nunca vai faltar pra você responder essa pergunta, tá? E a segunda pergunta, que também ajuda muito, é o que me faria ser uma pessoa melhor? Antes eu previa assim, o que tornaria o meu dia melhor hoje? Eu sempre colocava isso. Só que eu comecei a pensar assim, o que torna um dia melhor hoje, sabe? Né? Óbvio que 10 mil reais na minha conta hoje caindo tornaria meu dia muito melhor. Só que não é sobre isso. Então era sobre mim, o que eu estou fazendo pra deixar o dia melhor. E às vezes eu sou muito reclamona, às vezes eu sou grosseira. Então isso também me ajuda a, né, ver o que tu tem pra melhorar, Laila. O que você pode fazer pro dia ser melhor? Então o que te tornaria uma pessoa melhor? Então essa é a minha segunda pergunta, que exerce também algumas melhorias na minha vida, em mim mesma. E eu faço essas perguntas, depois eu anoto aqui o versículo que eu vou estar lendo. Esse mês eu estou fazendo de Jó, já estou no versículo 16. Eu anoto aqui e vou ler. Daí eu grifo normalmente. Eu sempre tenho essas canetas aqui também, ó.
uma caneta de brilho, uma caneta pra anotar e um marca-texto também. Às vezes eu uso os post-it também. E daí, às vezes, eu colo assim na Bíblia, eu anoto aqui também na minha agenda, enfim. E aí, depois eu anoto também aqui, ó, em alguns parágrafos, o que Deus falou comigo, o que eu entendi dessa palavra, enfim. E é basicamente isso que eu anoto aqui no meu devocional. Depois eu leio. E como este mês eu estou fazendo o devocional com o livro também, aí eu vou lá e vejo. Hoje é o dia 13, daí eu vou lá e leio o dia 13. Às vezes eu anoto, por exemplo, eu acho que eu anotei, deixa eu ver aqui. Eu anotei, ó. Eu grifei o que achei interessante e anotei algumas coisas também. Então, é interessante também, quando eu me sinto assim um pouco fraca na fé, digamos assim, né? Eu sempre incluo um devocional para ter um plus. Então, basicamente, esse é meu devocional, gente. E, obviamente, depois de fazer tudo isso, eu vou lá e oro, enfim, eu agradeço, converso com Deus. Daí isso é muito íntimo e é de cada pessoa. E eu costumo fazer o meu devocional pela manhã, porque eu tô mais clean, mais de boa. Só que às vezes não dá, porque às vezes eu tenho consulta, eu tenho que fazer um negócio de casa. É uma correria, né, às vezes de manhã. E daí eu acabo fazendo quando der ali, ou de tarde ou de noite. Mas normalmente eu costumo fazer de manhã pra ter, né, eu já acordo assim, mais cansada, disposta. Mas eu sei que às vezes a pessoa não tem esse tempo, né, que eu tenho de manhã. Porque, gente, eu trabalho por casa, eu fico mais por casa, então eu tenho esse tempo. E é por isso que eu digo que esse é o meu devocional. É como eu faço. Eu espero que esse devocional ajude você também. Como eu fui me moldando aqui também. Antes eu fazia uma pergunta que às vezes não fazia sentido, sabe? E agora eu incluí uma pergunta que faz muito sentido, que me ajuda no meu dia a dia. Então é por isso que o devocional é individual. Mas uma coisa que eu não abro mão, é você que já tá há mais tempo na fé, né? Não substitua o que Deus deixou pra gente. Não que esses livros não sejam de Deus, que Deus não fala. Amém por esses devocionais, sabe? Porque eles alcançam muitas pessoas. Mas aqui, sabe? Tá aqui tudo que a gente precisa, gente. Eu espero que esse vídeo, eu acho que ele não vai ser tão longo, né? Mas espero que ele ajude você, sabe? É você que tá começando, às vezes você que patinou um pouco na fé, mas tá voltando. Ou você que tá em tempos, né? De igreja, de vida com Deus há muito tempo, né? E às vezes tá recalculando a rota e não sabe por onde começar. Então, é isso, gente. Tenha uma agenda pra você anotar e tenha a Bíblia, que é o fundamental para tudo isso. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado você e até a próxima semana. Beijo!